Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé Batista de 1689 é uma confissão de fé reformada de orientação calvinista. Foi escrita por batistas que se reuniram para dar uma expressão formal de sua fé cristã a partir de uma perspectiva batista e calvinista. Essa confissão possui muita proximidade com a Confissão de Fé de Westminster, de 1646, e a Declaração de Savoy, de 1658. Capítulo 9. Livre-arbítrio. Deus dotou a vontade humana com a liberdade e o poder natural de agir por escolha sem ser forçada ou predeterminada por alguma necessidade natural para fazer o bem ou mal. Amparado nos versículos em Mateus, capítulo 17, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus, amparados no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa, porém, era uma condição mutável, pois o homem podia decair dessa liberdade de poder. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente a sua habilidade volitiva para que bem espiritual que acompanha a salvação. Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o mesmo pode estar. Romanos 5, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por isso, o homem natural é inteiramente adverso a esse bem e está morto em pecados. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 e 5. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele não é capaz de se converter por seu próprio esforço, e nem mesmo de se dispor a isso. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 5 diz: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. João 6, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua escravidão natural do pecado. Ele nos libertou, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E somente pela graça o habilita a livremente querer fazer aquilo que é espiritualmente bom. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mesmo assim, por causa de certas corrupções que permanecem, o homem redimido não faz o bem perfeitamente e nem deseja somente aquilo que é bom, mas também o que é mal. Romanos
capítulo 7, versículo 15, 18, 19, 21 e 23. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Somente no estado de glória a vontade do homem será transformada perfeita e imutavelmente, e então será livre para apenas fazer o bem. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo.